Jornalismo a serviço da comunidade. Agora 11h33. Hoje nós vamos sanar algumas dúvidas acerca do aparelho ortodôntico, o aparelho dentário. Você tem alguma dúvida? Esteja à vontade para participar conosco no 3671-1621 ou no 3671-1595. Nós vamos conversar com o ortodontista Ivanor Júnior. Certo, então, ortodontista Ivanor, tem idade certa para uma pessoa usar aparelho ortodôntico? Bom, tem, né? Para alguns casos, e isso é bem variável, né? Para alguns casos, é necessário uma avaliação em torno dos 7 ou 8 anos, quando a criança está na dentição mista. É aquela dentição onde a criança tem dentes permanentes e ainda tem dentes de leite. Né? A gente chama de dentição mista. Alguns problemas dentários já podem ser diagnosticados nessa idade e tratados nessa idade. Né? Alguns outros problemas só podem ser tratados na dentição permanente, que a criança vai ter em torno dos 11, 12 anos, varia. Hoje varia demais, né? Antes era 13 anos. Agora, com 10 anos, tem criança que já tem toda a dentição permanente. E aí já tem alguns tratamentos são feitos a partir dessa idade. É interessante dizer que o pai ele deve se preocupar em levar a criança ou em um ortodontista ou em um odontopediatra, que é um dentista para criança que também é capaz de diagnosticar. Ele não trata, mas ele faz o diagnóstico de alguns problemas que, se não for tratado mais cedo, ou seja, entre 7 e 8 anos, mais tarde não é possível ser tratado, né? Ou é tratado com cirurgias que levam um sacrifício muito grande da criança, né? Na verdade já não faz mais em criança, é só em adultos. Então o interessante é que leve em torno dos 7, 8 anos para o dentista fazer uma avaliação. Tá tudo bem ali naquela idade? Beleza. Aí na parte ortodôntica só um pouco mais tarde. Tem algum problema naquela idade, dá um jeito de tratar, porque não quer dizer que não vai ter que usar o aparelho mais tarde, mas pelo menos minimiza os problemas. Ortodontista Ivanor, quais são os problemas principais que podem ser resolvidos com o aparelho ortodôntico? As pessoas procuram mais por problemas estéticos, né? Aquele sorriso que não está agradando, mas tem também problemas de gengiva causado por mau posicionamento dos dentes, tem problemas de cárie, a pessoa não consegue higienizar a boca porque os dentes estão muito apinhados, ou seja, o pessoal usa o termo encavalado, né? Os dentes são encavalados, eu não consigo escovar. Então vamos alinhar os dentes, né, para conseguir escovar. Tem problemas de ausência de alguns dentes, a pessoa não tem alguns dentes permanentes e aí nasceu sem, né? E aí o aparelho ortodôntico ajuda a alinhar aquilo ali para poder ser tratado. Tem problemas de mordida, a pessoa não consegue mastigar bem. Tem pessoas, por exemplo, quando morde, encosta todos os dentes de trás e da frente não encosta. Não vai conseguir comer um sanduíche direito, né? Não corta o queijo do sanduíche, a gente brinca. Você morde e não corta o queijo, né? É uma brincadeira, mas é uma realidade, isso, né? Faz sentido. Então, problemas de mordida são tratados com aparelhos ortodônticos, ausências eu já citei. A ortodontia, ela trabalha em associação com os implantodontistas, ou seja, o dentista vai fazer... A pessoa está precisando de implantes, na verdade, perdeu um dente, né? Só que os dentes que estão presentes na boca entortaram por ausência de um outro dente. Aí, a primeira, ela tem que passar por um tratamento ortodôntico, coloca os dentes alinhadinhos para fazer um implante bem feito, né? E isso tem acontecido muito porque, antigamente só criança e pré-adolescente, né, colocava aparelho. Hoje os adultos colocam aparelho, sim, né? Bem lembrado. Então, tem essa associação com o dentista que faz implante, com o dentista que faz tratamento de gengiva, né? Com o dentista que faz prótese, ou seja, aquele que faz a ponte, o povo conhece como ponte, né? Isso. Às vezes o dente está tão mal posicionado que não tem como nem colocar uma ponte. E aí faz um tratamento ortodôntico, coloca tudo no lugar para colocar a prótese, que o pessoal chama de ponte, bem colocadinho, direitinho. O senhor falou a questão da idade, não existe caso perdido pela idade, não, por exemplo? Não existe mais. Não existe. Até pouco tempo existia, mas hoje não existe mais.
Tenho pacientes de 60 anos, 70 eu não tenho, mas mais de 60 anos fazendo tratamento ortodôntico e muito satisfeitos com o resultado. Para a pessoa mais velha, o problema é a gengiva, né? Tem pessoas que têm a gengiva muito fraca, mas fazendo um acompanhamento da gengiva com o periodontista, que é o dentista que trata da gengiva, a gente consegue fazer movimentação ortodôntica e ter resultados excelentes. E qual é o tempo mínimo que uma pessoa deve usar o aparelho ortodôntico? Não tem tempo mínimo. Normalmente, um tratamento completo, ou seja, um tratamento para arrumar toda a estética e a oclusão dos dentes, dura em torno de 18 meses, né? 1 ano e meio. Isso daí é uma média, a maioria dura em torno de 2 anos, mas tem algumas intervenções, igual eu tinha te falado, tem algumas intervenções que é para ajudar em outro tratamento, né? Essas intervenções podem ser em 6 meses, podem ser em 3 meses. Teve intervenção que eu já fiz de 3 meses, né? Só para poder corrigir um pequeno detalhe, para poder ela fazer, a cliente no caso foi fazer um implante, era uma pequena intervenção para o implante, foi 3 meses, né? Então acabou que, por ter uma variedade muito grande de coisas que podem ser feitas com o aparelho ortodôntico, o tempo também variou demais, né? A gente costuma dizer que o tempo normal é entre 1 ano e meio e 3 anos. E isso é o normal. Pode passar um pouco mais, pode ser menos, né? Alguns casos, eu não considero um caso que foi tratado em 6 meses um caso corriqueiro, né? É uma exceção. Isso. Mas a maioria é nesse tempo aí. E a manutenção é fundamental? É fundamental. O aparelho ele não faz sozinho, né? Inclusive tem clientes que ficam pensando que colocou o aparelho, tá tudo bem. Não, tem que ser ajustado mensalmente, em alguns casos de 21 em 21 dias, em alguns casos de 45 em 45 dias, ser ajustado para o aparelho mover os dentes para onde é desejado. Os tipos de aparelhos, Dr. Ivanor, são variados? Sim, são variados, mas de acordo com o problema do paciente, né? Tem paciente que chega lá e fala assim, eu quero colocar aquele aparelho assim, assim, assado. Mas calma, vamos ver qual é o seu problema para ver qual é o aparelho que resolve o seu problema. A pessoa não pode dizer, eu quero esse aqui porque é mais bonito, ou eu quero aquele porque é mais barato. Não tem jeito. Não tem jeito. Existem alguns aparelhos específicos para pessoas que não aceitam a estética normal do aparelho, né? Então tem pessoas que não querem aquele sorriso metálico. Sim. Então tem aparelhos feitos de porcelana, tem aparelho feito de safira, que imita a cor do dente, então fica disfarçado. Mas assim, é claro que todo mundo vê que a pessoa está de aparelho. Só não é o sorriso conhecido como sorriso metálico, né? Existe agora uma nova tecnologia que eu tenho trabalhado já com essa tecnologia, que se chama Invisalign. É um aparelho, ele é em forma de uma moldeirinha, né? E ele é transparente. Então, assim, dificilmente uma pessoa nota que a outra está usando o aparelho, né? É uma tecnologia, não é tão recente, 10 anos para a odontologia já é muito tempo. Tem mais de 10 anos que está no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Esse aparelho, sim, a pessoa ela pode escolher usar esse aparelho. Ele não trata todos os problemas, mas a maioria dos problemas podem ser tratados com esse aparelho. Então a pessoa pode escolher, não, em vez de eu usar o aparelho metálico, eu quero usar esse sistema do Invisalign, né? Em vez de usar o aparelho metálico, eu quero usar um aparelho de safira que imita a cor dos meus dentes para ficar mais disfarçado, né? Então isso a pessoa pode escolher. Agora, não, eu não quero aquele aparelho que assim, eu quero aparelho móvel, não, eu quero aparelho fixo. Não, isso não é a pessoa que escolhe, né? Isso daí é de acordo com o problema. Tem problema que é tratado com aparelho móvel, tem problema que é tratado com aparelho fixo, né? E o desconforto é inevitável? Alguns aparelhos, por exemplo, esse aparelho que eu citei, que é essa tecnologia nova, Invisalign, como ele parece uma moldeira, ele se adapta muito bem aos dentes, a pessoa não tem o desconforto de ter um volume na boca.
Porque o que acontece? As pessoas reclamam muito do aparelho, que o aparelho corta a bochecha, o aparelho corta os lábios, fica passando a língua o tempo inteiro, até machucar a língua, porque o volume do aparelho incomoda, né? Isso. Algumas pessoas mais, outras menos. O Invisalign não tem esse problema, porque ele se adapta melhor aos dentes e tal e coisa. E o Invisalign ele pode ser removido para comer, por exemplo. Você remove ele para comer e escova os dentes e coloca ele de novo, né? Então ele não tem esse problema. Agora, com relação à dor, tem pessoas que reclamam que o aparelho dói, mas dói. Antigamente doía mais, hoje dói menos. Antigamente, quando eu fiz tratamento ortodôntico, e isso já tem bastante tempo, né? Vamos deixar essa história desse tempo de lado. Né? Doía muito, porque tinha que pôr muita força para movimentar o dente, né? Hoje são feitos pouca força. Às vezes uns pacientes até nos questionam, falam, pô, doutor, mas achei que ia doer e não doeu, o senhor não está movimentando meus dentes. Não está, é porque hoje a gente coloca menos força e consegue movimentar mais rápido com menos força. Sim. Antigamente um tratamento ortodôntico era 5 anos, hoje eu já falei que a gente faz em 2. Isso. Né? Não vai ser todo mundo vai ser tratado em 2, mas essa é uma média, né? Então o desconforto hoje é muito menor, né? E com relação à movimentação dos dentes. Agora, esse desconforto de sentir o dente que está movimentando, isso daí todo aparelho provoca, porque se não provocar, não está movimentando, né? Diminuiu, mas eu não posso afirmar que a pessoa não vai sentir mais. É natural. E a alimentação de quem usa aparelho ortodôntico precisa ser diferenciada ou não? Precisa ser diferenciado no sentido de evitar alimentos que quebrem o aparelho, né? Isso é uma coisa que os pacientes que usam o aparelho têm que entender. O aparelho ele é colado para ser removido futuramente. Então eu não posso usar uma cola, né? Na verdade chama uma resina extremamente resistente, porque se eu usar um extremamente resistente, na hora de remover, pode estragar o dente da pessoa. Então tem que ser uma coisa que saia, né? Isso. Depois com o tempo sai. Aí a pessoa quer comer o frango e depois roer o osso do frango, né? Não vai dar, né? Porque vai quebrar o aparelho, quebra os dentes. Imagina o aparelho, né? Então, o que a pessoa tem que se preocupar é com o seguinte: tem que manter uma alimentação variada, né? Com todos os nutrientes, coisa e tal. Corta os alimentos pequenininho, né? Vai comer uma maçã, em vez de abocanhar a maçã, corta a maçã pequenininho, você vai conseguir comer a maçã, né? De forma que a maneira de comer vai mudar. O que precisa comer não precisa mudar tanto. Tem que tomar cuidado, né? Eu sei. E a higienização exige mais tempo da pessoa? Com certeza. Exige mais tempo, exigem formas diferentes. Aquela pessoa que tem bastante habilidade para escovar os dentes, que é raridade, normalmente as pessoas não têm tanta habilidade, né? A pessoa que tem mais habilidade de escovar os dentes vai conseguir escovar com fio dental normal e com a escova normal. Aquelas que têm menos habilidade vão ter que usar artifícios, né? Existem escovas especiais para escovar com o aparelho, existem fios dentais especiais para conseguir passar por baixo do aparelho, existe o passa-fio, que é um bastãozinho curvo que você usa para ajudar a passar o fio dental. Existe um método diferente para escovar com a escova normal e com a escova própria para aparelho. Existe uma escova chamada interdentária que ajuda não só para quem usa aparelho, mas para quem usa implante, para quem usa prótese. Essa escova é muito boa, né? Eu costumo orientar meus clientes no consultório e eu tenho um blog. E nesse blog eu tenho uma parte que é só para ensinar a escovar os dentes. Tem vários vídeos ensinando como escova os dentes com o aparelho. São vídeos de 30 segundos. Você gastar 30 segundos vendo um vídeo que vai te ensinar a escovar, eu acho que vale a pena, né? Então eu passo isso para meus pacientes. Quem não é meu paciente também pode visitar, fica à vontade, aberto para todo mundo. Fale aí o endereço, por favor, doutor. www.institutorabelo.blogspot.com. Não tem o BR, então. Certo, repita. institutorabelo.blogspot.com. Às vezes fica difícil de decorar o blogspot, né, que não é o normal, mas só você digitar na internet, no Google, Instituto Rabelo, você acha. Lá,
e visita, vai estar escrito lá, higienização com aparelho ortodôntico. Visita lá, dê uma olhadinha. Com certeza o seu próprio ortodontista vai agradecer se você estudar aquilo ali e chegar lá com o aparelho bem higienizado.